Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia destravar para os investidores. A Petro poderia pagar acima de R$ 4,00 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petri 4, detalhe que a ação preferencial da Petrobras segue caindo no pregão 2,5%, e aí nas cotações atuais de R$ 37,00 você poderia ter direito a um dividendo de 10,8%. Fora também, pessoal, que Petrobras aparentemente está muito barata, muito descontada e teria um potencial de valorização bem expressivo. E existe um ponto que o mercado não está contando para vocês, que poderia fazer a ação da Petrobras entregar um retorno bem parecido desses últimos 10 anos, de mais de 2.700%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades inéditas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 6,77% da carteira nas ações da Petrobras. Muitos podem pensar que é pouca coisa, mas para um patrimônio que gira na faixa de 240 mil reais, ter 6% uma empresa denota aí mais ou menos uns 16 mil investido, que é uma base financeira até que interessante, tá? A Petrobras, todo mundo fica viciado em falar sobre política, governo Lula, governo de direita, governo de esquerda. Pessoal, vamos esquecer sobre tudo isso, tá? Vamos focar no que realmente importa na empresa, que é a sua geração de caixa e os resultados da mesma. Quando a gente dá um checklist aqui na Petrobras, a gente observa que o grande ponto que faz a Petrobras ter os seus resultados é o petróleo. Então, pessoal, você já toma aqui de base de que a Petrobras é cíclica, porque depende do preço do barril do petróleo. O que seria esse preço? É o Brent, o preço do petróleo cru. Se o preço do petróleo sobe, a Petrobras tende a ser beneficiada. E se o preço do petróleo cai, a Petrobras tende a ser prejudicada. Porém, tá? Nós observamos três nuances importantes com relação à Petrobras. O primeiro ponto é que o custo de extração médio da empresa é baixo. Então isso aqui já favorece muito, porque hoje temos um CPM, custo médio por extração de barril, de $28 de forma anual. Hoje o barril negocia em 67. Então ela tem um custo de extração extremamente baixo. Para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo de $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, porque se isso acontecer, isso tende a inviabilizar a produção global de petróleo no mundo todo, porque não é somente a Petrobras que sofre com uma desvalorização de sua commodity, mas também outras petrolíferas importantes, como a Chevron, tá? Outras empresas aí que atuam em um grande market share. Outras aqui no Brasil, como PetroRio, PetroRecôncavo, sofrem, mas não tanto quanto a Petro, não em quesito de custo de extração, mas em quesito de tamanho, tá? Então por isso que o mercado vai reajustar preço e jogar essa commodity para cima. O segundo fator, pessoal, é que consequentemente a Petrobras está com uma dívida líquida muito baixa. Isso aqui já favorece muito de esse custo de extração continuar reduzindo, porque a empresa não está se alavancando ao nível externo. Percebe que a dívida líquida sobre EBITDA está na faixa de 1,75 vezes. E outro fator aqui bom é que caso o preço do barril fique acima de $40, isso para o investidor que está olhando aí para dividendos, vai conseguir aproveitar um bom provento, porque caso o preço do barril fique acima de $40, temos muita folga para isso, ela vai pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de $4 bilhões. Se eu multiplicar isso aqui, ó, pelo dólar atual, que está em torno de 5,20, você tem aí 20 bilhões de reais em dividendos mínimos. Se você multiplica por um operacional parecido, supondo que a Petro vai dar um operacional muito parecido com o seu mínimo, você tem 41 bilhões de proventos. E se você faz aqui uma divisão bem conta de padeiro, sem precisar dividir pela quantidade de ações e nem nada, só subtrair mesmo pelo valor de mercado da empresa, você consegue observar de que o dividendo por ação neste ano poderia ser de 8,3% ao ano na média. Então perceba que mesmo após a alta recente nas ações, eu acho que a Petro ainda continuará sendo sim uma boa pagadora de proventos para 2026 em diante, tá? Outro fator
que mostra também que a Petro pode estar muito interessante, é o EV sobre EBITDA. Claro, o PL em ações cíclicas a gente gosta que estique porque denota fundo de ciclo. Mas o indicador que você consegue tirar uma realidade se a ação que você está comprando, principalmente em empresas de commodities, está barata, é o EV sobre EBITDA, que relaciona o valor de firma da empresa com a geração de caixa dos últimos 12 meses, tá? Então, se eu pego aqui, ó, EV sobre EBITDA, hoje a Petro está em 4. A média de Petro e do setor vai ser negociada em 10. Imagina se Petro hoje, considerando a sua geração de caixa atual e sua geração de caixa recorrente, sem considerar fluxo de caixa livre, que o mercado baseia nisso, fosse precificada, pessoal, por 10 vezes. Isso aqui daria um valor de mercado de 2 trilhões. Eu não vou ser tão otimista, vou jogar 1,2 trilhão de valor de mercado, supondo que ele precifique pelo fluxo de caixa livre. Se você dividir isso aqui, ó, de 505 bilhões, que é o valor de mercado atual, 498 bilhões, você teria, tá, um potencial de valorização de 140% nas ações da empresa, denotando de que a Petro hoje poderia estar barata e trazer um upside bem interessante nas ações caso esse gap fosse fechado, principalmente esse potencial de alta expressivo e esse re-rating por parte do mercado. E detalhe que o mercado sempre fica com o pé atrás na Petro, justamente por ela ser estatal. Por mais que ela reporte lucro imenso, ROIC alto, dívida controlada, o mercado sempre vai ficar com receio, a não ser que a gente tenha um fluxo estrangeiro muito forte que faz com que o mercado acabe esquecendo de que estatais são meio que estatais, tá? Se eu usar aqui a lógica do preço justo nas ações da Petrobras, observando pela lupa do Benjamin Graham, a gente observa, tá, que o preço justo da ação é de R$ 94,00, que dividido por este preço aqui, ó, de R$ 37, R$ 36 reais, a gente tem um potencial de alta de 154% na cotação, contemplando também o mesmo cálculo que a gente fez com relação ao EV sobre EBITDA. E você acha que Petro deu pouco? Nananina não. Em 10 anos ela deu 2.744% de retorno. Você sabe quanto isso dá em taxa anual composta, taxa equivalente que a gente acaba apelidando, pessoal? Isso dá pelo menos aí uma rentabilidade média na faixa de 39% ao ano, quase 40% ao ano. É você dobrar a base de capital em menos de 2 anos. Por isso que eu falo, comprar empresas de estatais baratas pode fazer toda a diferença, principalmente para sua liberdade financeira, olhando para médio e longo prazo. Só que não é todo mundo que vai ter coragem de ter uma Petro na carteira. A volatilidade é alta, depende do preço do petróleo, é uma estatal muito cíclica, vai depender do seu estômago. Eu particularmente gosto de ter sim uma porcentagem em estatais cíclicas, porque proporciona aí um potencial de rentabilidade bem mais expressivo na nossa carteira, olhando para médio e longo prazo. E a cereja do bolo na Petrobras, para vocês que estão engateando comigo aí até o final desse vídeo, nada mais é do que a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. A gente sabe que a Petro, né, ela tem consequentemente tido um recorde de produção. Claro, a empresa tem aumentando a produção, tem crescido aí, né, consequentemente a produção média por barril, mas consequentemente, pessoal, com esse aumento aí da margem equatorial, isso vai proporcionar ainda mais aumento de EBITDA, aumento de produção, queda no custo de extração e consequentemente no futuro um repasse maior de proventos e quem sabe também uma reprecificação por parte do mercado. Porque a gente sabe que quando aconteceu o pré-sal na Petrobras, ela cresceu abruptamente de 5 a 6 anos. Se esse ciclo se repetir consequentemente aí para a margem equatorial, hoje você poderia estar comprando uma empresa extremamente de graça, cotada por 2 vezes EV sobre EBITDA e até mesmo 3 vezes lucro, olhando para médio e longo prazo e com provento projetivo acima de 15% com muita tranquilidade. Tá bom, Pablo, por que a ação tá derretendo hoje? O que aconteceu? Bom, pessoal, se a gente acessar aqui na notícia, perceba que a ação da Petrobras no dia 12 cai mais de 3%, tá? Perceba aqui, né? Na carteira nem fez cócega, porque do preço que eu comprei Petrobras, eu tô muito no lucro, fora também que é uma posição que não é gigantesca, né? Por mais que Petro desabasse 50%, se o Itaú da vida e um Banco do Brasil subir, já leva a carteira pra cima. Então assim, quando você tem uma exposição menor, essa é a vantagem. Mais uma desvantagem, porque se a empresa subir muito, você acaba perdendo aí boa parte da alta. Nem tudo são flores, tá, pessoal? Mas por que a ação caiu 13%? Bom, o que acontece aqui, ó, perceba que o desempenho foi negativo e acompanha a pressão generalizada sobre empresas do setor de óleo e gás, devido às oscilações das cotações internacionais do barril. Então, uma queda aqui do Brent, tá? O Brent caiu e fez a Petro dar uma recuada. Vocês deveriam agradecer, tá? Porque, pessoal, a gente tem que pedir aí, torcer para que Petro fique em baixa, porque proporciona pra gente uma acumulação consistente. Eu diria o seguinte, se todas as ações da minha carteira ficassem cara, é que eu tô focando no Itaú. Eu acho que o Itaú ainda está barato até R$50. Mas acima de R$50 eu já não vou comprar tanto mais, vou fazer aportes pequenos. Eu posso voltar a comprar Petro, tá? Depois que eu atingir minha meta aqui no Itaú, eu posso voltar a aumentar minha participação nas ações da Petrobras, porque eu acho uma empresa que também tá barata e tem uma perspectiva de bons dividendos, fora também uma boa valorização nas ações, olhando para médio
e longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse seu vídeo, só que aqui tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim, que já sou investidor mais avançado, mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E, detalhe, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a qualquer segundo, todas as projeções são atualizadas. Tudo isso mais barato aí do que o preço de uma pizza. Você ter uma planilha que atualiza em tempo real, sem você ter que fazer nada, é uma verdadeira oportunidade, tá? Mamão com açúcar. E terceiro fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta aí de bater 10 mil inscritos no canal. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e com essa perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho a ação na carteira e acho que sim será uma das grandes vencedoras, trazendo aí uma boa rentabilidade olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!